O assunto agora é arroz aqui no Agricultura BR. E o nosso entrevistado, como eu disse, é o Alexandre Velho, presidente da Federarroz, que participa do programa conosco. Alexandre, o Rio Grande do Sul é o maior estado produtor de arroz do Brasil, detém aí cerca de 70% de tudo que é tirado do solo aqui no país em torno deste cereal. Quais são as expectativas para a produção de arroz nesta campanha nova? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer falar contigo e com os telespectadores aí do canal do Boi. Existe uma tendência da diminuição da área plantada para esta próxima safra, a safra 22-23, em função principalmente de dois fatores, Fabiano, que é a falta de rentabilidade do setor arrozeiro e, por outro lado, muitos produtores buscando alternativas aí como a soja e também o milho, além da pecuária. O alto custo de produção do arroz preocupa muito o setor e isto vem empurrando muitos arrozeiros para uma busca de outras culturas, como por exemplo o que eu comentei, a soja. Então isso realmente está acontecendo aqui no Sul, é uma tendência e é em função destes fatores de falta de rentabilidade que nós temos que avançar em pautas estruturais junto ao governo federal. E aí, inclusive, este assunto foi pauta junto ao ministro da Agricultura no dia 5 deste mês de outubro. Alexandre, você falou a respeito dessa questão aí no Rio Grande do Sul, e eu trago aqui, assim, eu lembro que no Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Paraná também, onde nós temos a possibilidade da semeadura da soja, a competição por parte de outras culturas, quando é desenvolvida em primeira safra, fica mais complicada, fica mais difícil, até por conta do retorno possível que há com soja. A questão hoje que eu quero perguntar para você do arroz, é que o arroz tem essa situação de margens menores, ou essa margem é menor em relação a outras culturas, principalmente quando comparada à soja? A soja tem um contrato futuro. A soja nós podemos então fixar preço, ao contrário do arroz que fica à mercê aí de alguns fatores, como a taxa de câmbio, o preço internacional, também a paridade com relação ao Mercosul, que facilita a entrada de arroz principalmente do Paraguai ou não. Então isto já traz uma grande diferença aí na cultura do arroz. Eu te responderia que são os dois fatores. A falta de rentabilidade da cultura do arroz, que muitas vezes até prejuízo dá aos produtores que plantam, e por outro lado, a boa rentabilidade da soja, que tem se mantido aí num nível de preço satisfatório ou um bom preço aí, principalmente nos 2 últimos anos. Alexandre, você falou há pouco a respeito dessa reunião no último dia 5 de outubro com o ministro da Agricultura, né? E eu ressalto, né, o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, tem o seu produtor gaúcho, vem passando por essa pressão, né, negativa muito forte, né, e já faz alguns anos que isso tem ocorrido, e ressalto também que o arroz, ele é um item fundamental na cesta básica do brasileiro, portanto tem um impacto direto em relação ao IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Eu quero saber de você como que isso está sendo tratado junto aos órgãos oficiais em torno dessa produção de arroz gaúcha. Perfeito, Fabiano. Essa é uma questão importante. O governo federal tem uma preocupação muito grande que a área vem reduzindo. Para te teres uma ideia, nós já plantamos no Rio Grande do Sul 1.200.000 hectares há 5 anos atrás e hoje, nesta safra, nós devemos diminuir 100.000 hectares com relação à safra passada. Na safra passada, nós plantamos 950.000 hectares no Rio Grande do Sul. E a intenção de plantio já divulgada, que deve se confirmar,
é de uma área entre 850 a 860 mil hectares. Então, é exatamente por isso que nós colocamos a necessidade de avançar em medidas estruturais que tragam uma diminuição do custo de produção. Também temos que avançar na área tributária. Nós temos grandes diferenças, Fabiano, tributárias entre os estados brasileiros, e isso tira a competitividade da indústria gaúcha e favorece aí o arroz oriundo do Paraguai, que chega a dar uma diferença de R$ 15 por saco, o saco de 50 quilos, com relação ao preço aqui no Sul. Então, realmente, a pauta tributária é importante, a questão do Mercosul, porque nós competimos com países que têm custos bem menores do que os nossos. O Paraguai não tem a legislação ambiental que nós temos, não tem a legislação trabalhista. Nós temos um problema também de identificação do arroz oriundo de fora, e a lei brasileira diz que nós temos que identificar no rótulo todo produto oriundo de fora do Brasil, além de uma questão aí de abertura de novos mercados, e nós solicitamos aí, principalmente com relação ao México, que o Brasil tenha um acordo comercial como o Uruguai tem. O Brasil, na verdade, hoje fica dependendo de diminuição de impostos que muitas vezes é uma necessidade do México, e aí sim nós temos uma competitividade maior com relação aos americanos, com relação aos Estados Unidos. E é por isso que nós temos que fechar logo um acordo comercial do arroz brasileiro com o México, para que a gente tenha, então, condições aí de competir de igual para igual com, por exemplo, com o Uruguai, que vende muito arroz para os mexicanos. Alexandre, falando a respeito dessas áreas que já se converteram aí no Rio Grande do Sul, principalmente para a soja. Se nós considerarmos que haja uma repactuação dos tributos, que esses acordos comerciais sejam fechados, isso traga um ânimo novo para o risicultor, é possível nós vermos uma situação de reequilíbrio nessa distribuição de áreas? Particularmente, eu nunca vi uma área, depois de ser ocupada com soja, ela voltar a pertencer cultivo sequencial para outra cultura ou para outro tipo de produção agropecuária. Mas é possível pensar isso? O produtor rural tende a fazer o cultivo de soja, arroz, até porque isso daria um retorno melhor para ele, garantias melhores em relação à sua remuneração. Como que vocês avaliam essa questão de reordenamento de áreas? Muitos produtores acabam indo para a soja e não retornam para o arroz. Estão, inclusive, buscando outras culturas, como o milho também, em função da irrigação cada vez mais usada na soja. Esta mesma irrigação vai ser usada no milho. E também a intensificação da integração lavoura-pecuária, que é a cobertura vegetal cada vez mais usada aí, através de pastagens, traz também uma oportunidade de um aumento do uso da pecuária no sistema de produção. Então, todos esses fatores de culturas mais rentáveis, como nós falamos, e também de custos bem menores, lembrando que a soja, o custo é hoje metade do custo por hectare do arroz, e na soja, também lembrando, eu tenho um preço futuro pré-fixado, e no arroz eu fico à mercê de vários fatores, e um desses fatores também é o consumo. Então, realmente, tudo isso faz com que algumas áreas que foram para a soja não voltem para o arroz, outras retornam em função aí da rotação de culturas e da aptidão de algumas regiões mais próprias para o cultivo do arroz do que a soja. Então, realmente, uma parte da área não retorna, e isso nos preocupa, e é isso que nós colocamos ao governo, da necessidade de revisar algumas questões relativas
ao custo de produção, que trazem um impacto direto no custo e também na questão da competitividade em função da diferença tributária entre os estados, principalmente, eu citaria Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. São grandes centros consumidores, centros que estão próximos aí do Paraguai, facilita a logística, e é isso que dificulta cada vez mais a indústria gaúcha de arroz e, consequentemente, ela tem uma demanda cada vez menor de arroz junto aos produtores. Alexandre, este momento, historicamente falando, é o mais desafiador da produção de arroz? Com certeza, do ponto de vista histórico, eu estou no arroz, Fabiano, há 35 anos, já vivenciei muitas crises no setor arrozeiro, mas este momento ele é diferente, porque, por exemplo, eu vou citar o custo de produção que aumentou em média 60% nos 2 últimos anos do arroz, sendo que alguns produtos aí fundamentais para o cultivo, como os fertilizantes, aumentaram 100%. O preço do lubrificante, do combustível, do óleo diesel, ele cresceu demais. Então, realmente, o momento é muito preocupante em função do preço hoje, minimamente cobrindo o custo de produção da safra passada, porque hoje o preço no Sul está em torno de R$ 77, R$ 78 a saca de 50 quilos, e isso mal cobre os custos da safra passada. Para esta safra, a projeção é de um custo de pelo menos R$ 85 a saca, e isso é o que traz, então, ou empurra, de certa forma, muitos produtores para outras atividades, em função de problemas aí de endividamento, falta de rentabilidade, como eu mencionei no começo da entrevista.